Pessoal, olá a todos. Não vou começar com o nosso texto de abertura, porque hoje nós não estamos num clima muito legal aqui em Porto Alegre. Como todos vocês sabem, nós somos aqui, nossa sala de estúdio fica em Porto Alegre e nós estamos passando por uma dificuldade até um pouco atípica, né? Que Porto Alegre vem enfrentando algumas, bastante, na verdade, enchentes. Então, gostaria de dizer boa noite, mas questão de protocolo, até porque nós não temos uma boa noite aqui em Porto Alegre. E hoje, então, é um podcast extremamente atípico, tá? Nós vamos falar de Porto Alegre e, na verdade, Rio Grande do Sul, né? Mais Porto Alegre, porque aqui a gente está literalmente debaixo da água. E vamos falar do Rio Grande do Sul como um todo, né? As cidades que alagaram. E aqui convidei a mestre, tá? Uma especialista, a doutora Priscila Vanzella. Priscila Vanzella. Ela é mestre, ela é engenheira sanitarista ambiental e mestra em águas subterrâneas e mudanças climáticas. Priscila, muito obrigado por ter vindo aqui no podcast, né, no Pod Aves. Nós falamos bastante sobre avicultura, mas acredito que o setor agrário, o setor da avicultura, o produtor rural, ele está bem, como é que eu te digo, prejudicado com essas mudanças que nós tivemos, com essa mudança climática repentina que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul. Gostaria de te agradecer, tá? Até te peço desculpa por pegar assim, você meio de supetão, digamos, convidar e você prontamente se prontificou em nos atender, nos ajudar, explicar um pouco mais, tá? Porque assim, ó, eu tô acompanhando muitas notícias desde quando começou. Eu estou direto assistindo os noticiários e por um acaso na quinta-feira era para que eu e um amigo, nós iríamos para Lajeado. Por eu ficar preso em Santa Catarina numa viagem, eu não fui para Lajeado. Olha como são as coisas, né? E eu tô pensando desde quinta-feira, né? O porquê, né? Aquelas pessoas que não acreditam em algo maior, eu acredito. Porquê que deu tudo errado para mim não estar em Porto Alegre e eu não ir para Lajeado na quinta-feira. Obrigado, Priscila. Imagina, é um prazer. Gostaríamos conhecer um pouquinho você mais, gostaria de conhecer um pouco mais assim a sua trajetória profissional, quem é a Priscila, para falar, a autoridade que você tem para falar desse aguaceiro que estamos aqui no Rio Grande do Sul. Uhum. É um prazer estar aqui, agradeço pelo convite, é uma honra, assim, para mim, esse assunto é muito importante, a enchente não é algo que eu goste, né? Mas Sim. É algo que é inevitável a gente tratar hoje em dia, né? Nos dias de hoje, cada vez mais. Eu amo a natureza, o meio ambiente, sempre amei. E por isso que eu fui estudar engenharia sanitária e ambiental. Estudei em Florianópolis, na UFSC. Trabalhei um pouco aqui em Porto Alegre depois. E fui fazer mestrado na Europa com o programa Erasmus, que é um programa que eles juntam 3 países especialistas na área que tu escolhe o mestrado, né? Uhum. Então, eu estudei um semestre em Portugal, Holanda e Alemanha, onde eu pude estudar tecnologias, assim, de águas subterrâneas, né? A Holanda é uma referência mundial, né? Nesse quesito. E lá conhecer também um pouco, o mestrado é águas subterrâneas, mudanças em inglês global change, que seria mudanças globais, impactos e adaptações. Então, na verdade, não é só a questão das mudanças climáticas, como se vinham falando muito, é as questões também do nosso impacto e das ações antrópicas no meio ambiente. Então, além do clima extremo e desses fenômenos atípicos que a gente começa a enxergar de um tempo para cá, que não estão no nosso controle, o que são, né, algo que não se tem controle, claro, mas as nossas adaptações necessárias, o que a gente pode fazer para minimizar esses danos que nem a gente viu aqui, né? Então, nesse período, para mim foi muito importante, foi na pandemia, infelizmente, né? Mas estando lá, a gente
observando a Holanda, que para mim era um sonho estudar lá. Estudei em Delft, no IHE, que é no Instituto do IGRAC, que é o Instituto de Águas Subterrâneas da Unesco. Então, tem os maiores especialistas na área de hidrogeologia, que é água subterrânea, e entender, eles têm também todo um sistema de diques por toda a costa holandesa, porque eles são os Países Baixos, né? Eles estão abaixo do nível do mar. E lá não ocorrem as enchentes, né? Então, eles, desde a criação do país, eles lidam com esse problema, digamos, e eles aprenderam a se adaptar para não trazer riscos e manter o sistema e o país em pé, né? Entendi. Então, todos os canais e tudo foi muito interessante, e a gente vê que aqui a gente precisa um pouquinho mais desse conhecimento, né? Dessa aplicação dessas tecnologias. Priscila, assim, pessoal, hoje novamente é um podcast extremamente atípico, né? Nós não estamos com internet na nossa sala, eu estou fazendo a live aqui no Instagram, com a internet do telefone. Dizer que não é uma entrevista, isso aqui é uma conversa, um bate-papo que nós vamos ter aqui, e você entrou num ponto, tá? Primeiro, assim, com a tua experiência, eu vejo muito noticiário, só que é muito... Eu não sei se é muito dramático, eu não sei se é muito superficial os noticiários, tá? Primeiramente, vamos começar no macro e vamos trazer para o micro. Por que caiu esse aguaceiro aqui no Rio Grande do Sul? A gente sabe que é uma frente fria, tem, na Argentina, um calor mais ao norte, aí como devido às cordilheiras dos Andes, desce as nuvens mas por que não passou direto? Na verdade, aqui teve um sistema de baixa pressão no centro do Brasil. Isso foi uma barreira que impediu essa água de avançar. Então, toda essa frente fria, quando encontra uma frente fria e junto com uma quente e úmida, uma fria e seca, normalmente com uma úmida e quente, a fria diminui a temperatura dessa quente e úmida e faz cair a chuva. Ok, mas aí eu te pergunto, isso é só na nossa região ou, por exemplo, os demais estados? Porque tem um pessoal que está nos prestigiando aqui, é do norte, isso tem a possibilidade, na tua opinião, tá? De isso acontecer mais para os estados acima ou não? Então, tanto pelo que eu já estudei, né, e na minha opinião, eu sou muito curiosa, então eu gosto de pesquisar várias fontes, porque no mestrado, por exemplo, tem muita divergência, assim, entre as próprias pessoas que estudam o clima. Porque normalmente é baseado em modelos. A meteorologia são modelos matemáticos, digamos, que fazem a previsão conforme o monitoramento atual, assim, na hora, né? Então, eles fazem uma previsão, né? Não é... Tanto que a gente vê que as previsões andam errando bastante, né? Porque tá tudo meio imprevisível, assim, estão acontecendo esses eventos extremos que eles não estão mais seguindo o padrão de uma vez. A gente vê que as estações não estão bem definidas, não tem mais outono, não tem mais primavera, né? A gente começa a ver algumas coisas... Bom, a gente está em maio, tem o veranico de maio, mas tipo assim, poxa, esse calor é extremamente atípico. Exato, e uma chuva que nunca aconteceu. Então, são cenários, assim, que não tem muito como prever. E, na minha opinião, e acho que a gente consegue enxergar, já que em todo o mundo, na verdade, está acontecendo eventos bem atípicos, né? Sim. Chuvas, enchentes em Dubai, no Omã, no deserto. Pois é, né? Tipo, lá no deserto, poxa, esse dia Dubai ficou debaixo d'água. Debaixo da água, começando a nascer plantas. Tá, mas aí o seguinte, ó, vamos falar, Rio Grande do Sul, você acha que isso foi atípico ou isso vai ser recorrente daqui em diante? Então, comparado com o nosso passado, ele é atípico. Porque desde que se começou um monitoramento climático, tinha um padrão. Só que a gente entrou num momento agora que esse padrão não vai se manter. As mudanças climáticas, digamos assim, elas estão ocorrendo não só por causa do homem. É um fenômeno natural do ciclo do planeta. Assim, tanto pelo ciclo solar. Tá, então isso não tem nada a ver com a poluição do ser humano, ou tem também? Então não é especificamente, assim. Isso também é um debate entre os próprios colegas, assim, sabe? Tem gente que acha que totalmente por causa do CO2, né, disso. Eu já vou numa linha, assim, que eu
acho, tendo estudado e tendo visto os modelos que o pessoal usa para dizer que o CO2 causaria isso, eu discordo. Eu acho que é um ciclo natural, tanto da Terra, das correntes oceânicas, porque as correntes regulam muito o clima do planeta. Então, o El Niño, Laninha. Aqui a gente teve um pouco do impacto do El Niño. Essa chuva aqui foi por causa do aquecimento. Eu sempre confundo, tá? O El Niño com a Laninha. Mas o aquecimento do Pacífico. Isso eu gosto muito mesmo de geografia, eu gosto muito de história. O El Niño é o aquecimento do Oceano Atlântico. O Laninha é o resfriamento do Oceano Pacífico. Então, se o Laninha é o resfriamento do Pacífico, o El Niño é o aquecimento do Pacífico. Peraí, vamos de novo. O El Niño é o aquecimento do Atlântico, se eu não me engano. Ou Pacífico. Agora, do Pacífico. Os dois do Pacífico. são... Não, os dois são do Pacífico. Desculpa. Os dois Isso. são do Pacífico, isso mesmo. Um é aquecimento e o outro é resfriamento. Mas Laninha é resfriamento. Que daí causa seca aqui. Isso. Então, aí esses fenômenos são naturais, Isso. né? E imprevisíveis. Isso. Né? Eles não têm uma ordem de ocorrer. E agora, a previsão é que tem um Laninha no meio do ano, agora no inverno, e que agora tenha sido um ciclo do El Niño, que já vem vindo no ano passado, né? Isso. Então, ocorreu esse aquecimento muito forte do Pacífico, evaporou muita água ali, que daí veio ali, né, lá por ali, e ele faz essa curva justamente pelos Andes, assim, e se encontra com essa fria do sul, e que dá essa chuva. E aí que dá essa chuva. Não, eu falei que eu gosto muito e eu acabei errando os oceanos. Não, mas eu sei que, eu gosto muito que um é resfriamento, que é o Laninha, isso eu sei. A gente juntou os conhecimentos. E juntamos o conhecimento. Isso. Por isso que eu digo, né? A troca de conhecimento é boa, porque assim, ó, eu sempre falo aquela referência, né? Se nós formos numa padaria, por exemplo, comprar um pão, cada um, e trocar um pão, cada um volta para casa com um pão. Mas se nós trocarmos conhecimento, a gente volta com 2. É verdade. Cada um, né? É verdade. É maravilhoso. Então, assim, falando aqui, Laninha é o resfriamento, o El Niño é o aquecimento, e aí quando dá esse resfriamento, a gente não sai essa corrente, isso? O aquecimento ele evapora muita água. Entendi. Evapora muita água ali, porque tá quente. Então, evapora toda essa água do Pacífico e por isso que veio essa frente quente, úmida ali. Junto com a fria, quando ele encontra a fria seca do sul, né, que vem ali da Argentina, encontrou aqui com uma baixa pressão, que a baixa pressão é como se fosse, sabe quando calor, né, aquela coisa que falta ar, que assim, começa... nada circula, o ar não circula. Claro, e a gente deixa um chinelo e umedece, as paredes começam a escorrer. Exato, e daí parece que tá sufocado, assim. O pessoal do norte não conhece isso, nós aqui do sul conhecemos bastante, assim, né? Essa questão da umidade. E ela serviu como uma barreira, e travou aqui no Rio Grande do Sul, toda essa água. Mas aquele aguaceiro que caiu, a gente fala aguaceiro porque é um ditado aqui gaúcho, né, do sul, tá, pessoal? Aquela chuvarada, vamos falar assim, que o pessoal do norte vai reconhecer melhor, né? Que caiu agora na região aqui, como é que é, dos vales, né? Porque, na verdade, caiu tudo bom, aí se juntou, veio pro Guaíba, né? Veio pro Guaíba, que é lago, não é rio. Eu sempre cresci dizendo que o Guaíba era um rio, né? Não, mas é lago. Às vezes eu vejo o pessoal, né, na mídia falando, o Rio Guaíba chega a me dar coisa, porque é lago. E eu falo isso pro meu filho, sabe? Ele tem, Guaíba é lago, não é rio. Guaíba é lago. Bom, diferença de rio para lago é porque rio tem nascente e lago não. Só deixar bem claro, né, o pessoal. Então, assim, e aí o que acontece? Aí que vamos entrar na questão Porto Alegre, tá? Não, vamos começar na questão interior, tá? Então, caiu aquele monte de chuva no interior, as barragens, algumas cedeu parcialmente e afastou a cidade. A questão é, Priscila, que, por exemplo, um dia aquilo que agora a água levou já era da natureza. E o homem foi lá e acabou povoando. Igual aconteceu no Nilo também, né? O Nilo acontecia isso lá na idade... Né? Mas a questão é que nós não estamos preparados
para isso. E eu te pergunto assim, ó, existe uma possibilidade disso acontecer? Isso vai acontecer novamente? Uma observação, o Nilo, eles até usavam a favor deles, né? As Uhum. planícies inundadas para plantação. Eles tinham esse conhecimento. Às vezes a gente tem que até que resgatar os conhecimentos antigos, porque são muito relevantes para a gente enfrentar as mudanças, essas coisas extremas de hoje em dia, né? Uhum. Questão de unir, assim, a natureza com a nossa vivência, os impactos antrópicos do nosso povoamento, a gente teve um avanço desordenado, assim. Para mim, eu gosto de falar sobre isso porque eu sou de Veranópolis e a gente sempre passava na serra, assim, e aquela beleza, para mim, nossa, é a coisa mais linda, aqueles paredões verdes, assim. Uhum. E daí tinha os mirantes, tem ainda, né? Tem ainda. Graças a Deus. Mas tu via bem certo muitos lugares desmatados com plantações. Muitas. E as pessoas, não se importavam, assim. Minha namorada achava bonito, às vezes até. Eu falava, não, mas isso aí não Não é é legal. legal, né? Porque... Mas as pessoas, quando vêm, pode até fazer bonito na paisagem, né? Ser algo bonito. Só que o Código Florestal não é papo de ambientalista, é um papo assim de preservar até as vidas humanas, né? O Código Ambiental ele é recente e ele tem leis que eles proíbem o desmatamento em topo de morro, proíbem desmatamento em nascentes e em cursos de rio e inclinações de mais de 45 graus nos morros. Mas ali em Veranópolis desmoronou, mas não tinha nenhum desmatamento. Depende, isso Ali, por exemplo, que a cabeceira ali da ponte do Rio das Antas Isso não tinha ali desmatamento nenhum. ali era um talveg, né? Que é uma área que, por isso que é importante a análise das áreas de risco nas regiões montanhosas, Ah, entendi. né? Então tem que ter um profissional que faz O mapeamento. Uhum. Porque, por exemplo, ali, se tu faz um estudo de risco, tu vê certo que ali é uma área de risco, porque é uma área, um talveg é uma área onde formam os rios, por exemplo. Se tu for ver as imagens, é um rio que está descendo ali, Uhum, né? verdade, Formou verdade. um rio, é uma parte assim do morro, né? Então, é um escoamento preferencial, né? Tá, mas não tem, Priscila, por exemplo, assim, ó, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, tem pessoal que vai nos prestigiar no Rio de Janeiro, é uma cidade bem montanhosa. Espírito Santo também, não sei se conhece, eu conheço lá, Não Santa Maria de conheço. Jetibá, é região montanhosa e não tem ninguém, o governo, por exemplo, não faz uma análise e orientação para esse pessoal evitar de construir ali? Normalmente sim, né? Que são justamente a defesa civil junto com o pessoal do meio ambiente. Nessas áreas que já têm um histórico assim de desmoronamento, eles já têm as áreas mapeadas certas. Então, é papel da defesa civil trabalhar nessas famílias que às vezes povoam essas áreas de risco e tentar remover essas pessoas, né? Muitas vezes as pessoas não aceitam porque elas estão lá É. antes do conhecimento disso, né? Então, mas uma vez que tu tem esse conhecimento, fica mais fácil para tu conseguir alertar as pessoas que elas estão correndo risco de vida, como a gente pode ver, né? E Porto Alegre? Então vamos partir para Porto Alegre, porque assim, eu tô extremamente arrasado com Porto Alegre, porque eu vivo em Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, sou porto-alegrense, apesar do pessoal muitos que me questionaram por causa do meu sotaque, eu falo muito você e tal, mas eu amo Porto Alegre, né? E eu tô extremamente arrasado, porque quando eu era criança, o meu pai sempre falava o seguinte: olha, você vê onde foi, como é que se fala no Rio ali, foi aterrado. E ele sempre Exatamente. falava assim pra mim, Adriano, um dia o Rio vai buscar o que era dele por direito. Exatamente. E a gente não, e todos nós sabíamos disso. Quem é mais antigo, né? Quem é mais antigo sabia que um dia o Rio, olha eu falando o Rio, né? O lago, né? Iria buscar o que era dele por direito. Só que o que é dele, ok, mas por que você acha, na sua opinião, nós não nos precavemos? Porque você falou que você fez estudos em algumas cidades e países até que são abaixo da linha do mar e não tem alagamento. Uhum. Na sua opinião, o que faltou para Porto Alegre para estar assim nesse padrão? Então, primeiramente, assim, eu acho que são vários fatores. Eu acho que justamente a adaptação de uma infraestrutura
adequada para esse tipo de situação, né? Drenagem urbana, muito importante, né? Aqui, muitas vezes, o sistema de drenagem, ele não dá conta de escoar toda a água. Nesse momento, seria difícil também, porque ele bombeia, né? E joga para fora. Mas né? a água de fora. É porque, assim, uma coisa que eu falei, eu tava falando pra produtora, aqui toda a água que. Por exemplo, assim, ó, a canaleta, né? Que é o esgoto que manda pra rua, também pode voltar. Né? Isso é fato. Tipo, tudo que manda, tudo que passagem livre, que vai, também volta, né? E, poxa, tipo, se eu tenho ali a questão como é que se fala? Do dreno. Se eu não tiver uma tecnologia para poder reter essa água de retorno, não adianta nada eu ter dreno. Exatamente. Porque muitos desses drenos, eles funcionam só por gravidade. Mas se o nível tá alto para onde tu vai jogar, ele nunca vai drenar. Porque o nível vai estar maior. Então, como que tu vai drenar por gravidade algo que está maior do que de onde tu quer tirar? Então, tem que ter bombas de recalque, justamente. Bombas que drenem e joguem para um lugar que tenha uma proteção, né? Se tivessem várias bombas, assim, né, nesses sistemas, drenando para fora, um sistema de manutenção dos diques, das comportas, né? Mas assim, eu particularmente, assim, eu sigo o prefeito de Porto Alegre, o Sebastião Melo, tá? E na opinião minha como Porto Alegrense, eu acho que ele tá fazendo um bom trabalho. Ele tá com boa intenção. Sim. Ele não tá de sacanagem, não sei o Sim. que. Eu tenho algumas críticas referentes ao nosso governador, mas o prefeito eu sei que está fazendo um bom trabalho e, pelo menos, é o que ele demonstra, tá? E, cara, tipo assim, é claro, a gente tem questão de, poxa, fazer toda essa infraestrutura não é em 4 anos que ele vai conseguir fazer. Não é. Não é em 4 anos que ele vai conseguir fazer. Por mais boa intenção que ele tenha, não é em 4 anos que ele vai conseguir fazer. Mas assim, ó, e não adianta agora a gente querer criticar, porque não é o momento. Não. Poxa, tem gente morrendo e a gente precisa primeiro salvar vidas para depois pensar no achar os culpados. Mas a questão nesse momento, pela sua experiência, existe algo que a gente possa fazer que para a gente poder ter um convívio melhor, porque a tendência é piorar. Exato, né? Então, não vai melhorar, esses eventos extremos vão ser cada vez mais frequentes e a gente vai ter que se adaptar, né? Então, essas áreas alagadas, na minha opinião, vendo, eu tenho que fazer, é um estudo caro, né, que tem que ser feito desde a serra, em toda a bacia, né, do rio. Então, desde das cabeceiras de onde vem, porque ali a gente vê, tem todos esses problemas, desde da serra, então vai vindo e desemboca aqui. Então, acumula todo o problema, digamos, a água aqui. Então, toda a região, todo o estado praticamente tem que ter um plano de mapeamento da área de risco, além do plano de prevenção de enchentes, né, e controle desses danos. É muito complexo, né, de eu dizer assim, mas eu imagino, olhando a situação, existem muitas tecnologias de contenção de cheias que usam como bacias de contenção, que é, por exemplo, parques, né? O Marinha, se eu não me engano, ele é um desses, que teoricamente ele deveria ser usado na contenção. Então tem a pista de skate e tal, que ali, em outros países, na Alemanha, os parques eles usam para conter inundações. Então eles, para encharcar o parque, digamos, sabe? Entendi. Fazem um parque de forma estratégica para poder conter a inundação. Exato. Né? Entendi. Então tem algumas tecnologias assim, além dos diques, da casa de bombas, de uma drenagem adequada, de drenagem no solo também, porque às vezes alaga tanto o nível que ela começa a brotar por baixo do solo, a água até. Sim, o que está acontecendo na cidade baixa, aqui Exatamente. próximo, porque porque a gente tem que entender o seguinte, se a água do rio começa a ficar maior, com nível mais elevado do que a cidade, a água debaixo da cidade vai brotar. Isso, a água subterrânea. Isso é física. Exato. Pelo amor de Deus, isso é física. É. Aí o que acontece? Tá, mas vamos ter bombeamento para escoar essa água pro rio. Eu acho que é enxugar gelo. Às vezes encontrar um outro rio próximo que não seja da mesma bacia,
sabe? Para bombear é caro, é investimento que as pessoas não veem e muitas vezes por isso que às vezes um político vai começar a fazer um projeto e vai acabar na outra gestão e tal, e um outro vai receber o mérito, né? Quando acontecer a enchente, não vão lembrar de quem começou, Sim. né? Mas a questão dessa inundação que vem de baixo, você é especialista, isso vem pelos esgotos ou vem pelo próprio solo? Pelos dois. Entendi. É, E como que porque acontece isso? Porque o solo, por exemplo, ele é poroso, né? A gente não tem noção, mas a água subterrânea, ela tipo, o solo, areia, argila, ele tem um monte de poros e fica água ali dentro, né? Então, chove, tem a infiltração no solo, ele vai aumentando o nível também do lençol freático, né? Tanto que ele pode aumentar. Aqui nas cidades a gente não vê muito porque o solo é impermeabilizado, ele tem muito concreto, né? Então ele infiltra por onde ele pode, que daí é os canais de esgoto, os canais pluviais, né? Então é uma junção dos dois, além da elevação natural do nível que tem também a dos canais, né, que podem transbordar e eles precisam de manutenção, eles não são bem conectados muitas vezes, então entre a tubulação pode ter um vazamento e junto com essa umidade do solo pode piora muito mais os alagamentos, né? Então é um conjunto, é tudo conectado. Só para ratificar aqui pro pessoal, que aqui a gente vai trazer um conteúdo específico do climático, tá? Mas questão dos óbitos que estão tendo aqui em Porto Alegre, acho que tem aí os outros meios de comunicação sensacionalistas que estão trazendo um monte de morte, alguma coisa, não é esse o nosso caso aqui. A gente sabe que está tendo diversas mortes aqui, muitas pessoas estão ajudando, e aí que eu vejo que o ser humano ainda tem esperança. Sabe? Por mais torto que às vezes um ou outro esteja ajudando, né? E não vou citar nomes aqui, mas ele tá ajudando, né? Muitos aí, artistas estão criticando, mas estão ajudando. Outros não estão fazendo nada, mas às vezes estão quietos e estão ajudando. E falando nisso, assim, o que tá faltando, falando um pouquinho mais dessa questão, o que tá faltando aqui em Porto Alegre, para quem quiser ajudar, por incrível que pareça, é água potável. Não é água, o pessoal, é água, não, água potável, né? Então, nós vamos deixar aqui, eu volto a dizer que a minha convicção, meu achômetro, né? Eu não sou a favor daquele Pix do governo, porque eu acho inadmissível uma coisa dessa. Eu, Adriano, como cidadão, acho inadmissível uma coisa. Minha opinião. Acho, mas quem fez? Ok, faça o que o seu coração manda. Entendeu? Eu tô dizendo que eu prefiro comprar as águas e distribuir, porque ali eu tô vendo o recurso, eu tô vendo que realmente as pessoas estão necessitando. E eu fui em 2 alojamentos. Quando eu vim para cá, é assim, ó, a cidade realmente está em um clima de guerra. Eu nunca vi uma coisa dessa. E tomara que eu nunca volte mais a ver isso. Né? Tomara que eu nunca mais volte a ver. Então, assim, quem quiser ajudar, a gente está com um Pix do Pod Aves. Eu vou colocar ali online o que foi arrecadado. Vou lá comprar absolutamente água, que é o pessoal. Então, vou comprar, vou botar na minha caminhonete, vou levar pros alojamentos lá, né? Que na Zona Sul, nós estamos com quantos alojamentos na Zona Sul? Acho que tem bastante, uns 4, 5, né? Não, tem mais agora. E tá faltando água, Então, assim, pessoal, uma água, o que é? Quanto é que tá um e pouco? R$1 Acho que e... no mercado R$1,10, R$1,20, uma água. Então, um engradado dá o quê? 12 não, dá 14, R$15. Então, quem puder, depois a gente vai colocar na live aqui, se puder, já tá passando? Tá fixado? Então, o pessoal que quiser ajudar, eu vou botar depois ali o extrato da conta. Vou ver quando foi arrecadado e vamos ajudar o pessoal que... Água é o que o pessoal tá precisando. E não é água com gás, não. É água. Água potável, pessoal. É o que o pessoal está precisando e é o que a gente vai levar aqui. Eu já fiz isso e vamos fazer mais inúmeras vezes. E é importante falar também o seguinte, que agora que tá no começo, Priscila, tá todo mundo querendo ajudar. Mas os dias passam. É verdade. E aí as pessoas têm que voltar a trabalhar, a vida começa. Só que aquele pessoal que tá lá abrigado ainda precisa de ajuda. Para eles vai demorar muito. Outra questão também, poxa, a gente teve vários amigos. Não existe um porto-alegrense que não conheça alguém que perdeu tudo.
E a gente conhece, eu conheço diversas pessoas que perderam tudo. Eu chego a ficar com um peso no peito porque não é uma, não é duas, é fulano, ciclano, beltrano, perderam tudo. Isso nos deixa muito triste. Mas falando aqui a questão de Porto Alegre. A questão das zonas ali. Quais as zonas que, na sua opinião, que são mais críticas e o que pode fazer naquela região ali para evitar? Pois é, essas regiões ali onde teve maior desastre, assim, que foi Canoas. Não, eu tô dizendo Porto Alegre Porto mesmo, Alegre, o Porto Alegre. Maitá. O Maitá, que é toda aquela costeiriça do Guaíba, É, né? que segue, né? Cidade. Continua. Mas aqui eu me impressionei, por exemplo, Cidade Baixa. Pois é. Cidade Baixa, a questão, poxa, o Cristal. Uhum. Por exemplo, o Barra Sul Shopping, por exemplo, deve estar. O segundo piso, que é o nível Jockey. O Jockey. Não tá alagado? Não. Poxa, mas é que tá aí, eu não entendo uma coisa dessa. Tipo, como é que pode o Barra, que é abaixo, não tá alagado? Aí ali o Cristal tá alagado. Cidade Baixa tá alagado. Aí eu acho que entra a questão do lençol freático que você fala. Exato. Ali no Barra pode ser que o asfalto tenha servido como uma barreira, né? E às vezes ali nos outros locais tenha também o nível do aquífero, do lençol que tenha subido junto com a drenagem, né? Ali no Barra pode ser uma drenagem melhor, né? Entendi. Pode ser... Mas se tem uma drenagem melhor, se o solo é mais poroso, quando levanta o lençol freático não vai também... Vai mais rápido quando é mais poroso. Mas a drenagem, eu digo para escoar também, que daí quando começa a diminuir, ele vai mais rápido, assim. Porque inundou um pouco o Barra ou nada. Que ó, a produtora tá falando nada. Não inundou nada? Aí quem inundou foi o Cristal ali. Porque a gente conhece, o pessoal não conhece, mas é uma zona ali costeiriça ao Lago Guaíba. A que eu sei, inundou pouco. Mas o que me apavora é a questão do... Aí eu vi o prefeito Melo falando agora que por critério, por questão de segurança, eles desativaram um bombeamento. E aí o que fez? A água começou a vir ainda mais... Começou a vir mais, de forma muito rápida. E aí eu te pergunto, foi uma boa ideia desligar ou não? Pois... porque tem questão da eletricidade também, né? Ele desligou por causa disso, para parar por risco da eletricidade, assim, por causa que tinha muita água. Mas aí que eu te pergunto, se a bomba fica submersa, por que você não faz algo que seja blindado à água, né? Pois ele deveria, na minha ideia, ele é para ficar submersa e é para ser... Mas é porque no nível do Guaíba subiu demais. Pode ter afetado talvez a casa de bombas? bomba. Sim, mas é isso que eu tô dizendo. Tipo parte assim, elétrica a casa de bombas, que liga. Na minha convicção, eu não entendo nada e você entende muito mais do que eu, teria que ficar blindada a um eventual alagamento. Ou você tem que botar ela... É porque assim, eu acredito que a pessoa que fez com, tipo assim, olha, eu vou fazer nesse nível aqui que não vai... Mas, na engenharia, você é engenheira, eu tenho um irmão que é também engenheiro, ele fala que existe um erro que o engenheiro sempre... Que é o erro que ele fala um nome... Eu não vou falar aqui porque talvez possa não ir pro Instagram. Mas existe um erro que, tipo assim, ó, se é 10, você não bota 10, você bota 50. De segurança. De segurança. Assim, de segurança, tipo assim, mas... porque eu até tava falando com um engenheiro e ele falou assim, olha, na laje, quando a gente tem um erro, esse RM, que eles vão falar assim, né? Erro M. Por quê? Porque eu não sei se o cara um dia vai vender e o outro vai querer botar um cofre ali. E um cofre pesa, puxa, uma tonelada, às vezes 500 quilos. Então, o que eu faço? Se tem uma segurança de 10, eu boto 50. 5 vezes a mais. E aí a questão que eu fico pensando é por que quando eles não fizeram as casas de bomba isoladas para infiltração, não fizeram com uma segurança tipo assim, olha, se o Guaíba inundar 5 metros...
Poxa, mas vamos fazer para 10 metros, porque a gente nunca sabe. Uhum. Esse sistema ali, eles começaram a construir depois da enchente, Depois né? da enchente. Então, atingiu um nível e eles botaram um pouco a mais ali. Ah, vamos fazer 6 metros, porque isso foi o recorde da história, né? Nunca mais vai acontecer algo parecido. Até botaram um pouquinho a mais, que acho que chegou em 4 e pouco. O muro da Mauá, o muro ali, que é os diques, né? São 6 metros. Uhum. Só que eu sempre falo o seguinte, né? O recorde um dia vai ser batido, né? Exato. Só que talvez naquele momento eles acharam que eles estavam fazendo bastante, assim, botar 6, né? É porque quem é que ia te dizer que o nível do Guaíba ia subir Meu 5 Deus. metros e assim, meio, Surreal. 70? Não, é uma Nunca. mudança, parece da natureza mesmo. Por isso que eu fiquei até sem resposta, assim, quando tu me perguntou sobre o que fazer com essas partes, assim, que foram alagadas agora, assim, ali no Humaitá, Farrapos, o centro histórico. Sinceramente, drenagem é algo, né, como a gente conversou, e melhorar o sistema de bombeamento, talvez botar mais bombas, assim como a Holanda faz, porque eles têm os canais. Como é que é lá na Holanda? Então, como funciona lá? Sabe que tem os moinhos, né, que ele é muito famoso, e os canais, né? Então, o que eles fazem? Todo o país é uma planície, não existe morro. E ela está abaixo do nível do mar. É como se fosse um aterrão, assim, né? Entendi. E ele, por natural, porque faz esse equilíbrio que tu disseste, que é o nível do mar tá aqui e o nível da água daqui do país está menor. Então eles ficam bombeando do solo, que ele é poroso, então eles botam bombas embaixo. E os moinhos antigamente faziam isso. Sugavam a água do aquífero e jogavam nos canais. Então, Mas se o canal fica embaixo, como é que vai? Desculpa, eu não entendo. ele faz uma bomba, ele tira daqui E joga no mar. e joga no dique que tá aqui, no canal. Ele tira do solo. Tá, e Tá. joga no dique. E Tá, joga- mas se a cidade é abaixo do nível do mar, como é que o dique não sobe? Ele só desce por É, gravidade? ele só desce por gravidade. Só que eles têm todo um dique em todo o país. E esse Aí sistema esse dique é maior do que o nível do mar. maior do que o nível Ah, do mar. E entendi. todos os canais do país desembocam no mar. Daí eles têm toda uma estrutura de contenção no dique, assim, que deles jogam realmente toda essa água dos canais pro oceano. Então, e eles têm, assim, eles construíram no início do século, né, esse sistema de canais. Então, é algo, assim, muito surreal para nós, que a gente não consegue nem entender às vezes, né? Mas eles... Ai, meu Deus, eu ia falar alguma coisa. Não tem problema. Tá, mas e a questão, enquanto você fica pensando, a questão é... Tá, mas ok, Porto Alegre a gente pode fazer essa tecnologia. Que eu até acredito, tipo assim, bem organizadinho vai. Bem organizadinho vai. Tá, mas e Canoas? Canoas tá debaixo da água. A água tá no teto. Como é que também posso fazer isso também? Em qualquer lugar, assim, que seja um local mais inundável, digamos, tu tem essa tecnologia que tu poderia copiar da Holanda, assim, né? E é muito caro essa tecnologia? Na verdade, eles precisam de um estudo que normalmente é caro, pode ser caro, né? Tu fazer o estudo das áreas, planejamento, depois a construção. Só que é mais barato do que a destruição que a gente viu, né? Pode ser caro, mas o desastre é muito mais caro, né? Às vezes o barato sai caro. Não, mas peraí. Vamos agora. Não, eu acredito que para o governo é muito mais barato a destruição do que construir um equipamento, porque a destruição vai acontecer de, sei lá, de 10 anos, 15, 20, agora quando foi em 41, agora é 2024. Então, quanto é que eles gastaram lá e quanto é que eles gastaram aqui? Será que de 10 em 10 anos? Eu tô dizendo, eu discordo, mas é isso que eles devem pensar. Pra eles, talvez, né? Entendeu? Por exemplo, assim, aquela questão, poxa, por que que eu vou investir bilhões aqui, sendo que, poxa, vai acontecer de novo lá? Aí, quando acontecer, o que que eu faço? Eu salvo o pessoal, me promovo, peço Pix, né? Me promovo, peço Pix. E nem me fala que esses dias aí eu vi vou falar o nome, esse eu vou falar. Poxa, o Marçal pedindo Pix. Não, você tá de sacanagem pra cima de mim. Não, o cara que fica. Chega a ser uma piada, né? Não, o cara que fica arrotando, dizendo que tem bilhões, milhões, 20 helicópteros. Cadê os helicópteros? Cadê o caminhão que ele disse que tinha? Cadê o fulano? Aí um cara que, tipo assim, ó, tá, o pessoal pode até achar que ele faz de forma errada, mas ele faz, é o tal do Nego Di.
Sim. né? Nego Di, poxa, ele critica todo mundo, mas ele tá fazendo. Exatamente. Ele Isso. tá fazendo. É isso que importa, Tá? né? E não, mas é da forma certa ou da forma errada, ele tá fazendo, meu. Ele tá com um bom... mas ele tá fazendo isso pra se promover. Então, meu amigo, já que tu quer te promover, vem aqui e faça também igual Olha ele. que oportunidade, né? Olha Pra quem quer se isso, promover, fazer o isso, bem, olha que como- bom, né? Porque aí, todos aqueles que ficaram aqui... Agora vai uma crítica minha, porque... E não vou politizar nada, mas assim, ó, existia lá, não sei quando foi a eleição, era A e B falando de B e de C, não sei o que, tal. Agora que deu esse negócio, cadê todo mundo que ficava falando? Cadê todo mundo? E eu falo pelos dois lados. É pro lado A e lado B. Mas o lado A tem mais gente que o lado B. Ok, beleza, não tem problema nenhum. Mas assim, agora esse nome eu vou falar, poxa, quando eu vi assim, o Marçal pedindo Pix, não, tu deve estar de sacanagem. Eu vi o vídeo e pensei, nossa, ele vai botar os helicópteros, ele vai doar achando milhões. Mas E aí... ele só ficou lá pedindo Pix. É Não, tirar o pode povo ser pra... verdade. Pelo amor de Deus. Então é o seguinte, se tu tá dizendo que tu é o bambambam, nego, segura o rojão. Segura o rojão, entendeu? Agora, não, mas aí tem o seguinte, eu tenho dinheiro, mas o dinheiro é meu. Então não diz que tu tem dinheiro. Nada, não é que eu tenho inveja, não é aquela questão assim, ó, eu tenho uma teoria. Escolheu o burro, sentou nele, aguenta o trote até o final. É ou não é? Escolheu o burro, sentou nele, vai aguentar o trote. Não, mas agora eu quero descer. Não, nego. Até o final. Até o final. Mas tudo bem. Então, assim, voltando aqui à nossa questão, voltando na Holanda, que seria um país para nós nos espelharmos, mas... E aquelas outras cidades que, tipo assim, ó, que são ribeirinhas, não sei se é que se fala, é Ribeirinhas de Rio, que é ali Mussum, Lajeado, Cruzeiro do Sul. O que a gente pode fazer ali? Ali também, na verdade, tem estudos de área de risco, principalmente, né? Ali, no caso, é um escoamento muito rápido, né? Pois é. Então, quando... É muito difícil. Não tem, eu acho que... Assim, ó, vamos tirar o pessoal dali. Tá, mas olha só. Pessoal, vamos praticar empatia, pelo amor de Deus. Não. Imagina você ali, você tem um terreno, você comprou a vida inteira, que vale ali, sei lá, 150, 100, vamos falar, 100 mil, vamos falar. Tô falando um valor aqui qualquer. Aí você construiu uma casa de mais de 200 mil, por exemplo. E aí, quem é que vai te comprar? O governo vai te comprar para te poder construir em outro lugar? Aí que tá. E outra coisa, você tem um afeto para aquele lugar. Claro. Mas vamos subir um pouquinho mais. Tá, ok, beleza, mas quem é que vai me comprar aquele terreno? Aí que tá. É isso que eu sempre digo também. Essas pessoas que moram na beira do rio, tu vai ver, tudo os colonos, o pessoal mais antigo que nasceu ali, é o pessoal da terra, que a vida deles é viver ali, é plantar, é colher, é ter uma galinha, sabe? É esse o estilo... rural, né? O pessoal é apegado nisso, ele não vai querer se mudar para uma cidade, ele pode ter até uma depressão. Isso acontece muito quando fazem barragem, né? E alagam as áreas que removem a população ribeirinha, justamente. Eu tive uma experiência num campo no norte, né? Ali na Amazônia, que a gente via uma represa lá muito grande, e o pessoal contando que os indígenas, que as pessoas ribeirinhas, elas foram realocadas por uma comunidade, viraram usuários de droga, depressivas. Então, aquela população, ela é dali. E é triste, assim, porque eu passei por Mussum há umas 3 semanas atrás, e tu via muitas placas de vende, muitas. Algumas pessoas ainda morando, normalmente os mais idosos, que são apegados, né, ao lugar. Sim. Então, é triste e é muito difícil, realmente, tu resolver essa situação. Nossa, é porque, assim, outra questão... Bom, antes de falar essa outra questão, eu vou só respondendo aqui. A nossa produtora, se quiser, pode perguntar aqui as perguntas que estão sendo feitas online aqui. Questão da manutenção. Assim, eu te confesso que eu convidei o prefeito. O prefeito nos segue, tá? E tanto a esposa dele, a Leopoldina, né? Nos segue também. Eu convidei ele, pedi 5 minutos da atenção dele pra gente poder falar e... Poxa, o prefeito deve estar extremamente atarefado, né? Questão da manutenção. Eu não sei como é que tá a manutenção. Tá? É porque é o seguinte, pessoal. Pode ter... Digamos que o prefeito não tenha feito manutenção. Ok, é errado. Ok. Mas mesmo se tivesse feito manutenção, ainda daria conta? Pois é, será que seria suficiente? Será que seria o suficiente? Não é a questão de manutenção, é a questão que foi... Pessoal, vocês não têm noção do como é que tá Porto Alegre. Tipo assim, ó, da onde tá alagando é quilômetros.
É quilômetro, tipo assim, ali da Cidade Baixa até lá o rio. Poxa vida, eu falando rio, é lago. É lago, não é rio, olha. O pessoal tanto fala Rio Guaíba, e eu vejo o pessoal do Jornal Nacional falando, o Rio Guaíba. Não, pai, é lago, não é rio, é lago. Isso me dá uma... Então, assim, até o lago, pô, é 1 quilômetro, 900 mil. É muito longe. Quem é que... olha, e às vezes subida. Só que a gente tem que notar o seguinte, que às vezes é subida no começo, mas lá no meio é baixada. E aí, falando aquela questão da lençol freático. Isso, do nível do lençol, né? Talvez não adiantaria mesmo. Então, o que nós temos que talvez falar com o prefeito, ou com o prefeito, indiferença A, B ou C, é o prefeito de Porto Alegre que está em exercício, temos que fazer mais, como é que você fala, né, diques? Drenagem? Drenagem. Drenagem. O pessoal de São Leopoldo, o pessoal de Gravataí tem que ser feito drenagem. E ali, São Leopoldo, Gravataí não, Canoas, Gravataí, tem mais uma ali mais pra frente ali, que agora que inundou também. Bom, indiferente. Eles têm que se reunir e fazer um escoamento que é opinião minha, tá? Que seja, tipo assim, em comum para todos eles. Que seja bem acima do Guaíba para poder ter um escoamento rápido. Exatamente. E juntar, assim, esses sistemas de drenagem na cidade com algumas medidas de contenção ali, assim, na borda. Que nem esses parques, às vezes são algumas alternativas, né? Que daí tem a estrada, que já serve um pouco como contenção. E fazer uns parques de contenção de cheias, onde ele vai encher antes, né? Existe muitas tecnologias, então cada vez mais hoje se tem conhecimento sobre isso, a gente pode se espelhar em vários lugares, não é só na Holanda, mas na Alemanha, em muitos países, assim, eles já têm muitos exemplos de estratégias urbanísticas, né, para conter, além da drenagem que acontece na rua, né, com bomba, coisa, mas tem muitas alternativas interessantes e que podem trazer um benefício além da utilidade em si de conter um alagamento, né? Então, é um trabalho conjunto, realmente, não é só de uma prefeitura, são várias, né? Acho que é muito difícil falar isso agora, mas eu não imagino como é que esteja a situação depois que baixar o nível, a gente vai ver o real estrago, infelizmente. E talvez seja um momento mesmo para propor, já como vai ter que reconstruir, já reconstruir de uma forma um pouco mais conectada com o meio ambiente, né? Respeitando mais e levando isso em consideração, né? Não reconstruir como estava, né? Usar esse investimento da reconstrução dos lugares para trazer mais segurança para as pessoas, para segurança econômica até, para que isso não tenha o impacto que a gente está vendo agora, das vidas também, principalmente, né? Principalmente as vidas. Principalmente. E outra questão aqui, só respondendo uma mensagem aqui, a questão das comportas, barragens. É porque, assim, tem que conhecer um pouco mais Porto Alegre. Porque, assim, ó, é uma cidade, vamos falar, ela é plana e montanhosa, mais para dentro, mais plana ali perto do Lago Guaíba ali. Então, assim, tem como fazer uma represa? Tem. Mas não adianta fazer represa, não adianta você fazer uma barragem se você não tem um bom dreno para essa barragem. Então, o que a gente teria... Porque, assim, ó, se nós tivéssemos, por exemplo, assim, ó, vamos falar da zona ali do centro, lá de onde começa ali, até a zona sul, por exemplo, uns 20 pontos de bombeamento, não iria alagar. Até poderia vir bastante água, mas não iria alagar. Porque você tem claro, mas aí tem que ter um estudo para aquela questão de não voltar pelos esgotos, né? Exatamente, porque vem de todo lado, porque tem chuva também. Então, além do que está vindo de toda a bacia, que é ali do Vale do Taquari e tudo, tem também de dentro da cidade, porque o arroio, o dilúvio ele também ficou muito cheio. Todos os córregos, assim, da cidade, que normalmente eles são canalizados, assim, mas eles enchem também, porque choveu por tudo, né? Então vem de todos os lados. Então é um complexo, até assim, é muito complexo e são muitas medidas que devem ser tomadas, né?
para prevenir. Não adianta a gente só focar numa coisa, porque daí começa a vir de outro lado e depois a gente vê que, na verdade, isso só tapou um pouco o sol com a peneira, porque ia acontecer de qualquer forma por outro modo. Por isso que é importante um estudo ambiental, assim, bem completo de gerenciamento de áreas de risco e prevenção de inundação, né? Para mapear todas as áreas que podem ser alagadas, todas as áreas, o que fazer então nessas áreas, se tem que aumentar realmente o solo, botar aterro, depende da estrutura do aterro, se não pode alagar também, aumentar mais o nível do solo, dos aterros. O que pode fazer? Solução existe. Existe, isso é uma esperança. Sim, né? sim. Existe solução. Existe. Tem como fazer? Tem como fazer. É Tem. caro? É caro. Ah, existe só num governo só? Não vai ser num governo só. Não é Mas rápido. existe tem que fazer um estudo, tem que se investir nisso. Claro, é algo que vale a pena ser investido. Essencial. Só que essa inundação foi tão alta E que não tem o que fazer naquela questão dos diques. Ah, mas que o pessoal fala, mas o dique estourou, não estourou. Meu amigo, ainda foi não se sabe, né? não se sabe, transbordou, mas nessa situação, como veio, da forma como choveu, e vai chover mais ainda, e essa é a minha preocupação. E aí vai uma pergunta que eu faço pra ti, Priscila, é quanto tempo você acha que isso vai Perdurar. perdurar? Pois é, né? Depende muito também das condições climáticas dessa semana, né? A previsão tá aí para que chova um pouco quarta, mas não é a porcentagem não é tão alta, né? Graças a Deus. Mas, assim, agora a água demora para descer, justamente porque não tem, ela escoa por gravidade daqui para o Lago do Guaíba, né? Ela vai descendo por gravidade e chega num nível que ela tá totalmente mais homogênea, assim, veio muita vazão, né? Na Serra, a gente vê que já diminuiu o nível do rio, foi rápido, enche rápido, desce rápido, né? Aqui chega um pouco depois e demora mais para sair. Uma coisa que agora eu vou te interromper e peço desculpa, é uma coisa assim, ó, por exemplo, todos nós sabíamos que iria inundar Porto Alegre. Nós sabíamos. Aí eu fiquei me perguntando, poxa, se nós sabíamos que iria inundar Porto Alegre, por que nós não saímos do lugar? Faltou caminhão, sei lá, eu tô colocando aqui, faltou caminhão, porque se todo mundo sabia que o centro ia alagar, mas a gente não sabia que ia 5 metros e pouco. Não sabíamos que ia 5 metros e pouco. O que a gente podia fazer, aí é uma questão que o governo, talvez, tô falando aqui, poderia fazer, é criar pontos estratégicos, ó, vai inundar, então, pessoal, disponibilizar caminhão, alguma coisa assim, entendeu? Para você tirar os móveis que sejam mais prejudiciais. Alguns daqueles móveis, tipo assim, não tem que fazer, sofá, sei lá, cama, guarda-roupa, não vamos falar guarda-roupa, não tem como tirar, tá, mas a geladeira, a questão de televisor, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, tirar aquilo lá de forma rápida e fazer tipo um abrigo. Mas não é esse o caso. Eu só não entendi a questão do Luiz Henrique, que eu só não entendi ali, ele falou que eu não entendi, mas eu não entendi qual é a pergunta dele. Vamos ver aqui. Um comentário, uma pergunta. O que ele falou ali? Se fosse... Ele, na verdade, que ele falou que seria uma solução construir barragens Aham. e, nesses casos, aí fechar as comportas e Mas que não tem... a Mas não... descida dos rios. fazer barragem de luz? na Não tem terra. como. Na serra? Isso. Não tem como. Não tem como. Não tem como porque não vai... Não tem como porque é muito íngreme. Não tem como segurar. A água, não tem como segurar, é impossível. Só se forem barragens muito grandes, assim, com comportas. As que a gente tem ali, eu fiquei até na dúvida da Seram. Mas como é que tu vai segurar aquele aguaceiro que teve, assim... Não tem como. Porque assim, ó, você não... Eu tenho uma experiência, por exemplo, uma pequena experiência com um rio que eu tenho lá de casa. Tá? E até também no meu bairro lá. Ele é um rio normal. Só que quando ele dá uma água muito grande, ele cresce umas 20, 30 vezes mais. De largura. E altura. Altura. Aí tu imagina um rio, tipo assim, tamanho do Rio das Antas, crescendo 30 vezes mais. A água ultrapassou o nível Você das barragens. você já passou ali no Rio das Antas, ali na ponte do... Claro, todos sempre... Quantos os pessoal pula de bang jump ali, ou seja, deu o quê? 30 metros, 40 metros? Não. Sério? Ali do Rio das Antas? Nunca vi. Direto já vi. Ali daquele arco. Do arco. Já vi o pessoal se atirando de Meu bang Deus. jump ali. Não sabia. Aí eu te falo assim, pra poder... Digamos que tenha 30 metros aquele rio ali. Poxa, e passou por cima.
Cresceu 30. Como é que você vai fazer uma barragem para 30? Você teria que fazer uma barragem tamanho lá da... Como é que se fala? Lá do Iguaçu? De Foz. É. Ele falou aqui fazer barragens como a 14 de julho, mas a 14 de julho não aguentou, né? É. Não adianta. Não, eu até entendo, porque assim, talvez a dúvida dele seja o pessoal também tem essa dúvida, mas eu acredito que eu acho que eu conheço, eu ando por todo o interior aqui do Rio Grande do Sul e quando é assim esse pé d'água, não tem que segurar. É difícil. Não tem que segurar. Talvez. A ideia que deveria ser estudada, justamente. Teve uma proposta de um estudo ali de toda a serra de 15 anos atrás, mas que não foi para frente, né? Para estudar realmente controle de cheias, né? Com várias alternativas que poderiam ser aplicadas ali, mas não foi feitas. Então, talvez ali com comportas, porque todas as barragens ali, elas são fio da água, que é aquela que ultrapassa o nível e ela passa por cima, né? A 14 de julho, ela tem uma pequena comporta de extravasamento que ela não muda muito, assim, nesse caso ela não influenciou. Só se fosse umas barragens, assim, só de comportas, né, para realmente focada nisso, assim, né? É algo que pode ser que com um estudo, né, o pessoal talvez comece a pensar mais sobre isso, que seja uma alternativa que possa funcionar para o pico da cheia, que a gente chama, o pico de vazão, ele não vir com tudo, assim, que nem ele veio muito rápido, porque ele veio, né, bem um pico, assim, aumentou e diminuiu, que nem a gente conversou, e isso reflete em Porto Alegre de uma maneira que a gente vê 2 dias depois aqui, e veio junto com o pico ali de Três Coroas, assim, Pois também dos dois lados, né? São 5 rios, né? São 5 rios mais ou menos que desaguam em Porto Alegre, então, aqui no Guaíba. Então, tipo, e os 5 rios, sei lá, não sei, são mais até, ou menos, não sei, encheram. Imagina Tá, e me diz uma coisa, se fizesse, aumentasse o canal lá da Lagoa dos Patos para ter mais vazão, não adianta também, né? Porque até chegar lá, na verdade... Não adianta, a Lagoa dos Patos também tá extremamente cheia, não tem o que fazer. Né? Seria só se botasse bombas lá, mas eu acho que não não, tem como. até afetar aqui demora muito, assim, mas pensando assim, talvez, barragens também são caras, né, mas... é que muitas vezes o que as pessoas não gostam das barragens é que dá um alto impacto ambiental, né? Às vezes. Sempre dá, né? Na verdade. Então, tem sempre esse embate, assim, da questão dos benefícios que traz com os impactos ambientais. Então, sempre tem que medir, né? E eu acho a barragem muito perigosa. Porque assim, ó, vamos lá. Opinião minha também. Um dia vai estourar. Mais cedo ou mais tarde. Porque, assim, nada contra. Ah, não, Foz do Iguaçu. Um dia. Pode demorar 1000 anos. Um dia vai estourar. E na verdade, onde que foi? Acho que foi na Alemanha que eles estão. O que eles estão fazendo? Eles estão tirando todas as barragens, porque eles estão nesse movimento mais natural, ambientalista, assim, digamos. Eles estão tirando todas as barragens, ou nos Estados Unidos. Alguns dos dois, eu não lembro agora em qual país que foi, eles estão com esse projeto para voltar ao curso natural de todos os rios. Porque isso também influencia totalmente na vazão, assim, né? Quem sabe como é que vai ser a operação? Claro que existem leis, assim, que tu tem que manter a vazão mínima para uma manutenção da vida no rio ajusante, né? Que é o que vem depois. Mas ele influencia todo o equilíbrio. Os peixes, tu forma barreiras para os peixes subirem nos rios, e normalmente alguns precisam subir em tal lugar para desovar. Então, todo o ciclo ali, tu cria ilhas de espécies, né? Especialização de espécies. Então, elas só criam entre si e formam várias espécies diferenciadas, assim. Claro, isso é ambiental. Claro, a gente considera a vida humana mais importante, mas a gente tem que ter o equilíbrio também ecológico, assim, verdade. né? E engraçado que quando a gente tá gravando aqui, eu tô te ouvindo, dá pra gente escutar os helicópteros passando de lá e pra cá, como se fosse uma zona de guerra, né? O dia inteiro, Eu né? acho que... Eu acho assim, ó... Acho não. A única vez que eu vi Porto Alegre assim foi a vez que teve o problema na Boate Kiss. Mas eu usei esse exemplo com Foi isso a que única aconteceu. vez que eu vi, assim, tipo, de helicóptero pra lá, pra cá. E era um helicóptero só, tipo, era 3, 4 só. Agora tá
Muitos helicópteros aqui, Muitos. passando pra Zona Sul, lá pra direto, porque, olha, que tristeza. Muito Eu triste. acho, tenho certeza que talvez, eu não vi nenhum lugar, eu não lembro de situações na história que teve com uma cidade, um estado, uma região, uma província, como fala em espanhol, uma província ou um estado, que alagou o estado inteiro. Alagar, né? O estado inteiro. Eu achei a última maior tragédia, acho que a gente teve aqui no Brasil, acho que foi Brumadinho, assim, né? Mas Só que Brumadinho, só que ainda não foi de- contaram ainda as vítimas, Aí, porque então. as vítimas de afogamento não foram contadas ainda. É. Então, as mortes que a gente está tendo aqui em Porto Alegre ou no Rio Grande do Sul é muito, muito maior do que o que está a 84. Não, 84 é num bairro só. 84 vai ser num bairro só. Imagina quantas cidades não foram alagadas e quantas pessoas estão perdidas. Então, olha, para mim, olha, tomara que eu esteja errado, mas não vou nem dar um número aqui para não chocar o pessoal. Mas é muito maior, a gente teve perdas muito maior do que a mídia tá mencionando. E dizer, pessoal, novamente, a gente está chegando ao fim do nosso podcast. Peço desculpa a vocês aqui pela live e tal. A gente vai subir o vídeo pro YouTube assim que a gente conseguir internet aqui, que a gente está bem complicado a internet na nossa região, no Rio Grande do Sul como um todo. Dizer muito obrigado para vocês, tá? Espero que vocês fiquem com Deus e rezem, né? Quem seja religião, rezem para o Rio Grande do Sul. Novamente, Priscila, muito obrigado. Como é que o pessoal faz? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa para te achar, o pessoal pode procurar nas redes sociais, fazer perguntas. Como é que o pessoal faz para te achar? Claro, eu tenho o meu Instagram, né? Eu ainda não uso ele profissionalmente, mas é um prazer responder. Eu adoro, eu ficaria horas aqui conversando, eu já teria várias coisas para falar. Eu vou te convidar novamente, assim quando dar uma aliviada e passar, vou te convidar novamente para você vir aqui e a gente conversar sobre o pós. Exato, que vai ser importante também, eu quero conversar sobre o pós. A gente está conversando agora sobre o durante. O pós Aves não é para falar sobre isso, mas eu acredito que nessa situação é extremamente atípica. O pessoal às vezes quer entender um pouquinho mais, porque a mídia está sendo muito sensacionalista. Ou não. Em alguns casos. E falando muito em mortes, a gente está falando sobre a questão técnica. Tipo, o que a gente pode fazer, a questão de bombeamento, a questão do hidro. E aí eu falo, né, tipo, olha só, o estádio de futebol, por exemplo, poxa, a drenagem, show de bola, alagou. O Beira-Rio, alagou. A arena, alagou. O aeroporto, alagou. Infraestruturas super modernas, feitas com melhores engenharias. Poxa, a Arena do Grêmio, poxa, é um estádio europeu. Padrões europeus, alagou. Então não adianta você só ter o dreno na sua casa se a sua cidade, se a sua região, se o seu estado não tiver uma boa vazão, um bom escoamento da água. Exatamente. Você citou ali a Boate Kiss e eu fiz uma analogia, assim, eu refleti muito sobre isso, que infelizmente precisou de uma tragédia para as pessoas começarem a levar a sério certas medidas de segurança, né, em eventos. Quem sabe essa tragédia não sirva para a gente começar a respeitar mais a legislação ambiental, a focar, assim, nessas medidas de prevenção de risco, de proteção, né, não é só pelo meio ambiente, mas é também pela vida das pessoas, pelo impacto econômico, por todas essas situações que a gente está vendo agora, para que a lei existe, ela é boa, sabe? É aplicada, ela é ótima, os estudos são caros, mas valem a pena o investimento, né? Então, para mim é meio essa mensagem, assim, que ainda há uma esperança, a gente vê as pessoas querendo fazer o bem e enxergar um mundo melhor, né? No meio desse caos E como isso vai atrasar o Rio Grande do Sul economicamente, né? Nossa. Como vai atrasar o Rio Grande do Sul economicamente. É triste. Então, pessoal, novamente, muito obrigado a todos por nos prestigiarem até aqui. Priscila, você não falou sua rede social. Ah, é verdade. É Priscila Vanzella no Instagram. Priscila Vanzella, @Priscila Vanzella. Pri Vanzella. Pri Vanzella. Com Z e 2 L's. Então, tá bom, então. Pri, muito obrigado por ter vindo aqui no Pod Aves, nos dar esse esclarecimento, o pessoal que nos prestigiou. Valeu, muito obrigado. E se puder compartilhar, né, seguir no Instagram e também se inscrever, principalmente se inscrever no YouTube lá, a gente agradece. A gente está tentando levar conteúdo aí importante para o pessoal, importante para todo mundo.
e tentando fazer um ótimo trabalho. É isso, muito Certo. obrigada. E o pessoal que queira fazer a contribuição, a doação, para a gente comprar, já vou falar, compras de água. Nós vamos comprar água pro pessoal, que é o que tá faltando, o pessoal tá pedindo, água. Pode fazer ali o Pix para nós ali, quantas garrafinhas conseguir, e tem que ser individual, porque a água não serve só, sabe, vamos comprar bombona 5 litros, não dá, tem que ser não. aquelas individual, você tem que distribuir pro pessoal, Claro. entendeu? Então, pessoal, novamente, muito obrigado a todos, tchau, tchau.